Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos! Então, agora nós vamos começar a trabalhar direito processual penal. E, gente, é um direito processual penal que vai do beabá até o complexo, para que a gente possa enfrentar qualquer questão de prova. Então, eu tenho certeza de que você irá muito bem, desde que você siga as minhas recomendações, tá? Então, na verdade, a primeira grande pergunta, a primeira grande dúvida que as pessoas têm é: Ana, para estudar para a prova da OAB, eu devo trabalhar num livro específico? O que eu faço? Eu treino questões? Eu estou meio sem rumo sobre como é que eu me preparo para a prova da OAB. E aí, gente, olha, a experiência de quem dá aula há mais de 20 anos e prepara para a OAB desde o ano de 2008, tá? Então, na verdade, antes da FGV assumir a prova. Mas mesmo antes de 2008, eu já estava aí trabalhando com muitos concursos, e aí não importa se é a prova da OAB, se é a prova para a magistratura, se é a prova para a defensoria, se é a prova, enfim. Mas o segredo é você treinar, evidentemente. De nada adianta eu estar aqui passando para você o conteúdo se você, na verdade, não exercita esse conteúdo, se você não utiliza de métodos, de critérios para memorizar, não é isso? Aquela disciplina, aquela matéria. Exatamente por conta disso, veja, na nossa área do aluno, você vai encontrar uma série de questões das provas de OAB de primeira fase. Então, tanto de penal quanto de processo penal, para que você, de fato, consiga aplicar aquilo que a gente vai trabalhar com você durante as nossas aulas. Você também vai ter disponível sempre um material de apoio, né, a respeito daquelas matérias, daqueles temas que estão sendo trabalhados. E aí, nesse material de apoio, o ideal seria que você desse uma lida, de preferência até, você pode já ir lendo esse material, enfim, durante aí as nossas aulas, durante o nosso curso, tá? Então, veja, sempre, sabe aquela coisa do, olha só, assistir aula é bom? É, mas só assistir aula resolve? Não. Você pode dar sorte de você lembrar e tal. Você tem que estudar, e isso você vai fazer lendo o livro de doutrina ou lendo os nossos resumos de aula. Você vai treinar, isso é muito importante, e você vai assistir aula para tirar aquelas dúvidas sobre aqueles pontos. E, principalmente, gente, a gente está acostumado a mostrar para você o caminho das pedras, porque nem sempre só lendo você entende. Às vezes, na hora de uma questão de prova, tem uma casca de banana, né? Tem, assim, uma saia justa, às vezes você está entre a letra A e a letra B, e aí como é que você vai fazer para você efetivamente acertar uma questão? E aí a gente vai começar, é lógico que eu não posso trabalhar em relação às outras matérias, eu não estou aqui para falar de civil, por exemplo, né? Não tenho condição de falar de civil nenhuma, mas em processo penal, eu preciso que você entenda algo muito, muito, muito importante. Veja só, gente, eu costumo, nas minhas primeiras aulas, independentemente da carreira, eu costumo mostrar para o candidato por que ele costuma errar uma questão de processo penal. E aí, o primeiro grande motivo de erro de uma questão de processo penal, o primeiro grande motivo, é o emocional. Esse é o principal motivo pelo qual um candidato, independentemente do concurso, erra uma questão de processo penal. Sabe por quê? Principalmente agora, olha, se já era este motivo 10 anos atrás, 15 anos atrás eu já falava isso, veja, que dirá agora com toda essa questão da polarização política, né, dos problemas que o país enfrenta em relação à corrupção e tudo mais. Mais do que nunca,
Processo penal foi a matéria que mexe com as pessoas, que faz com que você, na verdade, fique revoltado, se sinta inseguro, se sinta insatisfeito. Olha a quantidade de pessoas que está por aí dizendo, olha para cá, eu tenho que ir embora dessa terra, o Brasil não serve mais e não sei o quê. Gente, o Brasil é o melhor país do mundo. Certo? Um país com... Tudo bem que nós temos alguns desastres naturais, mas você não vai querer comparar, né? Com vulcão, terremoto, não sei o quê. Tem o povo mais lindo do mundo, um povo simpático, carinhoso. Isso você não encontra em qualquer lugar, não. Tá? Agora, tem corrupção? Tem. Não acho que nos outros países não tem. Talvez em nível menor, mas tem também. Fato é, gente, que esse problema, né, e não apenas o da corrupção, principalmente as questões relacionadas a crimes violentos, fazem com que a minha matéria, que é essa matéria que você precisa acertar na hora da prova, então na prova da OAB, você terá lá, tipo, 5 a 6 questões de prova, ok? E nessas 5 a 6 questões de prova, existe, obviamente, dentro do nosso curso, você vai encontrar ali um raio-x da prova. Então, o que você tem é um conjunto de questões que envolvem principalmente os temas recursos, competência e princípios. E realmente, quando você se depara com questões de processo penal, a tendência é que você leve para o emocional. Você tem uma grande dificuldade de se colocar na posição do réu. Na maioria das vezes, quando você olha uma questão de processo penal, você se coloca no lugar da vítima. Então, isso e olha para cá, eu garanto a você, se você prestar atenção no que eu vou explicar hoje, se você prestar atenção naquilo que eu vou falar a partir de agora, certo? Essa aula, essa primeira aula, é a aula que vai fazer a diferença na sua vida. É a aula que vai fazer com que você, a partir de agora, só com essa aula, passe a acertar 60% das questões de prova de processo penal, desde que você confie no que eu estou dizendo, desde que você siga a recomendação que eu vou apresentar, ok? Então, o grande motivo pelo qual um candidato erra processo penal é o emocional. Ele quer responder as questões não com aquilo que ele aprendeu, não com aquilo que ele sabe a respeito da matéria. Ele quer responder as questões com aquilo que ele gostaria que fosse. E aí, imaginem, você vê na televisão crimes violentos porque não existe uma matéria que ocupe mais espaço na mídia. E não estou falando só da mídia televisionada, da internet, não. Mesmo a mídia tradicional, né, os jornais impressos, etc. Não existe uma matéria, um ramo do direito, que ocupe mais espaço na mídia do que processo penal. E não é nem o direito penal, é processo penal. É o indivíduo que foi preso, é o julgamento do não sei quem, não é isso? É o habeas corpus que foi concedido. Tá? E tudo mais. Então, o que acontece? Você tem crimes violentos sendo praticados, um grau altíssimo de corrupção no país e uma sensação absurda de insegurança. Isso faz com que você fique revoltado com a matéria. E mais, você começa a tomar posturas do tipo, devia ter pena de morte, trabalhos forçados, talião corte à mão, prisão perpétua, por que o Brasil não tem, né? E tudo mais. Redução da maioridade penal. Pensa só se essas coisas não passam pela cabeça da maioria das pessoas todo o tempo, né? E passam porque, ainda por cima, existe a influência da mídia. O problema daquele crime violento que passa ali na esquina, né, que aconteceu e você fica revoltado, você tem medo de sair na rua, você, enfim. E aí, ou então pior, você foi vítima de um crime, ou conhece alguém que foi. E quando isso ocorre, gente, esse é o principal motivo de erro.
Para você ter uma ideia, muitos anos atrás, eu tive uma aluna na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, e essa aluna da Escola da Magistratura, ela chegava e dizia para mim, chegou para mim e disse assim: Ana, eu não consigo de jeito nenhum passar em processo penal. Olha, eu já fiz aqui 4 semestres da Escola da Magistratura e todo semestre eu sou reprovada em processo penal. Eu não consigo passar nesta porcaria de matéria. Ela falou assim mesmo para mim. E aí eu cheguei para ela e disse assim: olha só, você tem um bloqueio com o processo penal. E por que você tem esse bloqueio? Vamos tentar descobrir? E aí no vai, conversa vem, ela acabou me contando que a família dela foi vítima de um roubo. O indivíduo entrou dentro da casa dela, rendeu a família inteira, manteve todo mundo dentro de um quartinho, com a arma apontada para a cabeça e tudo mais, e que ela era adolescente nessa época. Bom, na hora que ela falou isso, gente, olha só, caiu a ficha automaticamente. Está explicado. Então, na verdade, ela olha para as questões de prova no processo penal, querendo que aquele indivíduo seja condenado, querendo que aquele indivíduo seja punido, querendo, entender? Ela quer uma resposta penal imediata. E olha só, gente, é isso que vai fazer você errar na prova. Você quer pena de morte? Prisão perpétua, talião, corte à mão, etc. Olha só, então, eu vou te dizer, você tem algumas alternativas. E a alternativa principal não é fazer prova para a OAB. Se você é adepto e acha que deveria existir ou ser implementada a pena de morte, então eu vou te dizer, a primeira grande alternativa é arrumar um visto e ir embora do país. Ficou claro? E aí você vai escolher um país que adote a pena de morte. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Cuidado, porque nos Estados Unidos a pena de morte não é admitida em qualquer estado. Lá a legislação processual é estadual. Então, na verdade, tem estado que admite, tem estado que não admite, e mesmo aqueles estados que admitem, gente, existe uma tendência de desaparecimento daquilo. Então, você tem que tomar cuidado. Olha para cá, a primeira alternativa seria arrumar um visto e ir embora. Se você não quer isso, a sua segunda alternativa, se você quer pena de morte, veja, daqui a alguns anos haverá uma nova eleição para o Congresso Nacional. Só serve deputado federal ou senador, não adianta outro cargo, certo? Então você tem que se candidatar a senador ou a deputado federal. E aí vamos ver se você vai conseguir vencer esse pleito eleitoral, que não é nada fácil. E se você conseguir vencer o pleito eleitoral, vamos ver se lá dentro do Congresso você tem lobby força suficiente para derrubar a cláusula pétrea. Exatamente. Você então aprendeu durante a sua faculdade que a vedação da pena de morte, a vedação da prisão perpétua configuram cláusulas pétreas na Constituição. Então por que você está discutindo isso? Mas eu acho que tem que ter. Então, ótimo, a sua terceira opção é escreve um livro. Mas cuidado, porque depois, se você tiver que fazer uma prova psicotécnica, vamos imaginar que você faça um psicotécnico para a polícia. Você acha que a banca vai aprovar um indivíduo, um policial que quer instituir a pena de morte? Não vai. Ainda que você queira um cargo de delegado, um cargo de juiz e tudo mais. Não estou dizendo que você é doido, estou dizendo que, na verdade, você não passa no psicotécnico porque eu não posso permitir um policial que quer instituir a pena de morte. Eu não posso permitir um juiz que queira instituir a pena de morte. Então, na verdade, gente, olha para cá, você só tem uma alternativa, você tem que passar na prova da OAB. Então, vamos parar com essa merda. Vamos deixar essa porra de fora. Ficou claro? Então, na hora da prova, eu quero que você pense assim, preste atenção. Este é o principal recado de hoje. Esse é o motivo que vai fazer você não errar mais questão de prova. Cuidado! Na hora da questão da prova, e não é só na prova da OAB, é na prova da OAB, na prova da magistratura, na prova do MP, na prova da defensoria, na prova para delegado, não importa, na prova para analista de tribunal, não importa o concurso. Independentemente do concurso. Processo penal é uma disciplina que tem por objetivo alcançar o direito de punir do Estado, resguardando o direito à liberdade do réu. Então, na hora da prova, eu preciso que você pense assim: eu sou o réu, sei o que fiz, sei que mereço ser punido,
desde que os meus direitos sejam garantidos. Se você fizer isso, e se a partir de agora você fizer esse exercício mental daqui para frente, você não vai mais errar, por conta do emocional, as questões de processo penal. Então, eu preciso que você afaste o emocional. A resposta não é a que você quer. A resposta não é a que você gostaria que fosse. Você responde à prova com raciocínio jurídico. E agora eu tenho aqui um auxílio fantástico. A partir de agora, eu costumo brincar assim nas minhas aulas e vou continuar brincando. Quero que você preste atenção. Tico recebeu uma informação. Teco recebeu a outra. Tico e Teco conversam. Esse raciocínio jurídico é o que eu quero. Olha que bonitinho, gente. Eu não podia deixar de comprar. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, perfeito, para que eu sempre falo isso. Tico recebeu a informação, Teco recebeu a outra. Tico e Teco conversam. Você não pode errar uma questão de processo penal por conta do seu emocional, por conta dos seus medos, das suas inseguranças, ou porque você sempre está se colocando no local da vítima. Esta matéria tem por objetivo, novamente, alcançar o direito de punir do Estado, mas resguardando o direito à liberdade do réu. Lembre-se disso e você vai acertar as questões daqui para frente. Pelo menos a maioria. E nós vamos mostrar como é que você vai fazer isso, ok? Hoje, certo? Bom, agora veja só, esse é o primeiro motivo, o emocional. Já afastamos o emocional. Agora vamos para o segundo motivo que leva o candidato a errar uma questão de processo penal. Ele acha que processo civil responde. Olha para mim, eu pareço Sabrina Dourado? Não é? Eu sou diferente dela. Então, eu não pareço com ela, da mesma forma que processo penal não parece com processo civil. Tá certo que processo penal e processo civil são ramos derivados, distintos, mas derivados de um mesmo tronco originário, que é a teoria geral do processo, né? Então, tá certo, de dentro da teoria geral do processo, deriva o processo civil, deriva o processo penal e os outros ramos do direito processual. Mas isso não autoriza você a responder às questões de processo penal com o processo civil. Então, eu vou te dar alguns exemplos básicos. Qual é a regra de competência no processo civil? Domicílio do réu. Qual é a regra geral de competência no processo penal? Lugar da infração. O domicílio do réu no processo penal é um critério de exceção, né? No processo penal, no processo civil, de decisões interlocutórias, cabe o quê? De despacho de decisões interlocutórias? Agravo. Que lindo. E no processo penal? No processo penal não existe agravo. Existe o agravo de execução, que é outra coisa. Mas não existe esse recurso agravo de instrumento, agravo retido. Isso não existe no processo penal. E eu não posso ir buscar a resposta no processo civil toda vez que eu quero. Quando, mas professora, não tem, o processo civil, o CPC, não é aplicado subsidiariamente ao CPP? Sim, o artigo 3º diz, né, que no caso das lacunas de lei, o juiz vai utilizar dos princípios, da analogia e tal, e pode sim ir buscar a resposta no Código de Processo Civil. Mas olha para cá, quando for para aplicar o Código de Processo Civil subsidiariamente, vamos deixar uma coisa clara? Eu vou avisar. Ok? Tá? Assim você já sabe. Agora, eu não falei nada, então não saia achando que a resposta está no processo civil, porque nem sempre estará. Ficou claro? São matérias diferentes e, portanto, o processo civil não responde à nossa prova. O que responde à nossa prova são princípios. Princípios, sim, esses respondem. Ok? Tranquilo? E não são os princípios do processo civil, são princípios que regem o processo penal, ok? Terceiro motivo pelo qual um candidato erra uma questão de processo penal. O terceiro grande motivo, ele faz uma coisa chamada e se. Como eu mencionei ainda há pouco, processo penal é de todos os ramos do direito aquele que mais aparece na mídia.
É o destaque da mídia, sempre os crimes são destaque. Né? As questões processuais penais são destaque. Repare que as maiores polêmicas do Supremo, né, nos últimos tempos, sempre foram voltadas para o processo penal. Se cabe execução provisória, se não cabe execução provisória, se vai prender não sei quem, se não vai prender não sei quem, se vai ter quebra de sigilo, se não vai ter quebra de sigilo, se o Ministério Público pode quebrar o sigilo, se não pode quebrar o sigilo, se não sei o quê. Então, olha só, o que você tem aqui? O processo penal é realmente o objeto de muitos exemplos midiáticos. E aí, vejam, você tem uma tendência a, na hora da questão, e as nossas questões da prova da OAB são todas elas questões, presta atenção, questões, casos concretos. Há muitos anos já que não cai uma questão conceitual, do tipo assim, tal princípio significa o quê? Sempre eles transformam a questão em caso concreto. Então, tá lá um caso concreto, vem contando uma história, mas você tem uma tendência a fazer assim, mas e se? E se? E se, gente, entendeu? Você não pode fazer um e se. Sabe, na faculdade você aprendeu, né, uma máxima de que juiz julga com o que está nos autos. Então, agora nós vamos aprender uma outra máxima. Candidato responde questão com o que está na questão. Ficou claro? Então, preste atenção nisso, né? Então, a primeira coisa, olha só, juízes julgam com o que está nos autos, candidatos respondem questões com o que está na questão. No momento em que você vê uma questão de prova que apresenta um caso concreto e você faz um e se, você transforma aquela questão em uma outra questão. E o problema é que você tem dificuldade de voltar para a terra. Sabe como? Você fez uma viagem para fora da questão e você tem dificuldade de voltar. Você não consegue concentrar de volta a atenção naquilo que está escrito. E aí a sua questão vira uma questão imaginária, que jamais será compatível com aquela que foi elaborada pelo examinador. E, portanto, jamais terá a mesma resposta, né? Então, você não pode fazer um e se. Anos atrás, numa prova para delegado do Rio de Janeiro, eu gosto muito de usar esse exemplo para mostrar a você o que seria um e se, caiu uma questão que dizia o seguinte, que a polícia ficou sabendo que ia ter uma venda de entorpecentes entre traficantes. Então, que a tradição, né, a entrega do entorpecente para os compradores, ela estava marcada no local tal. Os policiais, então, foram para aquele local e permaneceram ali à paisana, aguardando, né, escondidos, na espreita, aguardando ocorrer a transação do entorpecente para que eles pudessem efetuar a prisão. A e B chegam com a droga, C e D chegam com o dinheiro, e aí ocorre a venda do entorpecente. Mas a polícia não prende, deixa para prender depois, para poder descobrir para onde a droga vai e para onde o dinheiro vai. Ou seja, era para ser um flagrante esperado, e a polícia acaba transformando aquilo, naquele momento, naquilo que a gente chama de flagrante retardado ou diferido, tá? E aí o que aconteceu, né? Porque a polícia vai retardar a prisão para poder alcançar um maior número de provas. Então, o que aconteceu nesse caso? Aconteceu o seguinte, A e B saíram dali com o dinheiro, C e D saíram ali com a droga. Os policiais se dividiram e parte dos policiais vai atrás de C e D, sem que eles saibam, e os prende num bar quando eles entregam a droga para E. E também é preso. Depois, A e B, que saíram de lá com o dinheiro, também se separam. E aí A e B se separam, e A fica com o dinheiro e B não fica com nada. A é preso dentro do banco, quando já está depositando o dinheiro numa conta, e assim a polícia fica sabendo para que conta o dinheiro foi. E B é perseguido de forma ininterrupta e é preso, vírgula, depois, vírgula, em casa, vírgula, quando já está descansando. Gente, você não vai acreditar, era uma prova para a polícia, prova para delegado. Muitos candidatos eram agentes policiais e aí estavam acostumados com a prática policial. E aí eles fizeram um IC, daqueles ICs desgraçados. Eles pegaram e fizeram o seguinte, eles disseram assim, que a polícia não prendeu C de imediato, porque ficou com medo de lá dentro ter um arsenal do tráfico. Então, a polícia ficou do lado de fora da casa, aguardando o reforço. Olha só, gente, isso estava escrito na questão? Não. Eles fizeram o IC e erraram a questão. 0, cortadinho, tá? E por que erraram, gente? Porque perseguição tem que ser ininterrupta,
para caracterizar o flagrante que a gente chama de flagrante impróprio. Então, o que, que acontece? No momento em que o cara estava sendo perseguido de forma ininterrupta e entrou em casa, a polícia tinha que ter entrado na casa dele e prendido o cara. Mas no momento em que a polícia não entrou e só o prendeu depois, em casa, quando já estava descansando, significa que a polícia parou do lado de fora e fez pausar a perseguição. Interrompeu a perseguição. E quando interrompe a perseguição, o indivíduo sai do estado de flagrância. Depois nós vamos falar sobre prisão em flagrante, não é esse o momento. O que eu quero nesse momento é que você entenda que você não pode fazer um e se. Então, o e se fica do lado de fora, você não vai fazer e se. Na hora da prova, você vai trabalhar com o que está na questão. Só está no mundo o que está na questão. E você responde com a questão, ok? Da mesma forma, às vezes, a questão traz uma história enorme lá em cima, um montão de coisa escrita, ok? E aí, quando chega lá no finalzinho, a questão chega e diz assim, de acordo com a lei tal. Olha só, então aquele texto estava lá só para enrolar. Porque está perguntando é a letra da lei. Quando uma pergunta é de acordo com a lei, é a letra da lei, é o que está escrito na lei. Quando uma questão é de acordo com o entendimento do STF, é de acordo com o entendimento do STF. Ficou claro? Não interessa o que diz a lei, é o que interessa o que diz o STF. Então, você tem que aprender a responder as questões da forma adequada, ok? Tranquilo? E, finalmente, o quarto motivo de erro de uma questão de processo penal é o fato de que você não confia em você mesmo. E aí, olha só, eu tive uma vez um aluno que virou para mim e falou assim, todas as letras dessa questão estão erradas. E aí eu virei e falei assim, olha só, a letra A está certa ou errada? Errada. Letra B está certa ou errada? Errada. Letra C está certa ou errada? Errada. E a letra D? Errada. Eu virei e falei assim, você não tem que marcar uma? Você tem que marcar uma, é uma prova de múltipla escolha. E como é uma prova de múltipla escolha, eu preciso que você se lembre do seguinte, eu não sou perfeita, você não é perfeito e o examinador também não é. Nem sempre as questões estão redondas, nem sempre as questões estão lindas, ficou claro? Então, às vezes as questões têm falhas. Então, você vai, é para marcar a correta? Então, procure a menos pior. É para marcar a errada? Então, procure a pior de todas. Ficou claro? Agora, novamente, você vai fazer a questão por eliminação. Ana, mas são 80 questões de prova. É muita questão, com textos muito longos. E eu não sei se vai dar tempo de eu ler todos os itens. A letra A está perfeita. Não, a letra B pode estar melhor do que ela. Então, eu preciso que você, na hora da nossa prova de processo penal, o que você vai fazer nas outras matérias, eu não sei. Mas na prova de processo penal, eu preciso que você faça algo muito simples. O algo muito simples é, veja só, elimine duas. De cara, tire duas. E fique com duas desgraçadas. E aí, nessas duas desgraçadas, raciocínio jurídico processual penal. E o raciocínio jurídico processual penal inclui a análise de princípios processuais penais. Então, as nossas primeiras aulas serão, sim, meio que muita gente fala assim, Ana, tem muita aula de princípio. Tem. Porque é princípio que vai fazer você acertar a prova. Não é decoreba de lei. É entender a matéria processual penal. E o processo penal é explicado por princípios. Ele tem um código ultrapassado, que precisa de muitas reformas, e se você tem os princípios na cabeça e se você conhece bem a base, você consegue resolver qualquer questão de prova, ainda que você não saiba a matéria. Ficou claro? Então, conhecer princípios, entender princípios é o mais importante nessa nossa disciplina. E aí, lembram daquilo que eu falei? Tico recebeu a informação, Teco recebeu a outra, Tico e Teco conversam. Ok? Então, vamos voltar para cá. Agora, reparem, quando a gente pensa nos princípios processuais penais, eu vou ter que trabalhar inércia, devido processo legal, favor rei ou favor libertatis, indúbio pro réu,
juiz natural, promotor natural, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, enfim, eu tenho aqui uma lista de princípios para serem por nós abordados, né? Mas, veja só, nós vamos começar trabalhando aqueles princípios que vão fazer a diferença. Lembra que eu prometi que ao final dessa aula você não erraria mais 60% da prova? Então, você passa, depois da aula de hoje, a acertar 60% das questões de processo penal, se você fizer o que eu vou te ensinar a fazer, ok? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa, eu preciso que você entenda o principal princípio e fonte de interpretação do direito processual penal. Qual é esse principal princípio que é fonte de interpretação do direito processual penal? É, na verdade, o favor rei ou favor libertatis. E aí você vai também entender o que é o indúbio pro réu. Ana, peraí, eu sempre achei que favor rei ou favor libertatis fosse sinônimo do indúbio pro réu. Não. O favor rei ou favor libertatis é um princípio gênero e o indúbio pro réu é um princípio espécie dentro desse gênero. Então, o indúbio pro réu é um filho que muito se parece com o pai. Ficou claro? Mas o favor rei ou favor libertatis é o princípio regente do direito processual penal. Então, eu preciso que você tenha ele em mente, porque é ele que vai solucionar as suas questões de prova. Ana, mas o favor rei, ele vai aparecer na prova como assim? O que é o favor rei? Não. O favor rei vai te ajudar a responder as questões naquela hora em que você eliminou duas, ficou com duas, e aí você vai fazer o quê? Vai pensar assim, eu sou o réu, sei o que fiz, sei que mereço ser punido desde que os meus direitos sejam garantidos. E aí, ao fazer isso, eu quero que você bata na cabecinha, ai meu Deus, esses princípios foram respeitados? Foi respeitado o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, favor rei, indúbio pro réu, ai meu Deus, liberdade de meio de prova, livre convencimento motivado, e aí você vai conseguir solucionar aquela questão, ok? Então, o maior problema no processo penal não é a matéria. É você vencer um obstáculo. E o obstáculo se chama revolta com a impunidade, a vontade de ver as pessoas que praticaram crime punidas, etc. Isso vai fazer com que você erre a questão. Então, você foi vítima de um crime? Conhece alguém que foi? Eu vou te pedir um enorme favor. Isso não vai com você para a prova. Ficou claro? De jeito nenhum. Certo? Então, vamos voltar para cá. Então, agora eu preciso entender o que é esse favor rei ou favor libertatis. E aí a gente vai ter que voltar lá nos primórdios, porque eu acho que a melhor forma de um aluno aprender, de um candidato aprender a matéria processo penal, é entender os porquês das coisas. Porque de nada adianta você decorar tudo. Na hora da prova você tem um branco e aí? Então, eu não posso deixar você decorar, eu preciso que você entenda essa matéria, ok? E aí, quando você começou a ver direito penal, olha só, você aprendeu que o direito penal, dentre outros aspectos, trabalha normas penais incriminadoras, o tal tipo penal, né? Então, eu tenho uma norma penal incriminadora, e essa norma penal incriminadora, ela surge, obviamente, por vontade do legislador. Então, o legislador cria um novo crime. Reparem que nós somos uma geração muito abastada em tema penal, né? Nós vimos crimes novos surgirem. Que isso, Ana? Surge crime novo toda hora. Não, senhor. Não, senhor. Surge especialização de crime que já existia. Tipo, existia apropriação indébita, passou a existir a apropriação indébita previdenciária. Entenderam? Então, na verdade, nós vimos especialização de condutas já existentes, né? Só que nós também vimos alguns crimes novos surgirem, né? Então, aquele violação de dispositivo informático, né, a questão da Lei Carolina Dickmann e tudo mais. Mas tem um crime especificamente que eu acho muito legal da gente trabalhar, para mostrar a você como é que essa situação acontece, né? Que é o crime de assédio sexual.
Gente, assédio sexual não era crime. Não existia esse crime no Código Penal. Não existia. Assédio sexual era algo que era discutido na Justiça do Trabalho, às vezes nas varas cíveis, mas não caracterizava um tipo penal. Então, a sociedade, ela tinha um grau de reprovabilidade em relação ao assédio sexual, mas o legislador ainda não tinha entendido que essa reprovação atribuída ao assédio sexual justificaria a tipificação da conduta. Até que chegou um determinado dia em que assédio sexual virou crime. No momento em que a lei traz um tipo penal, ou seja, no momento em que nasce uma norma penal incriminadora, surge para o Estado o direito de punir, que antes não existia. Então, o Estado não tinha o direito e não podia punir, porque princípio da reserva legal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, não é isso? Então, o Estado não podia punir o crime de assédio sexual, até o momento em que assédio sexual virou crime, a conduta de assédio sexual, até o momento em que ela virou crime. No momento em que assédio sexual vira crime, veja, o Estado passa a ter o direito de punir qualquer um que pratique aquela conduta. A norma penal incriminadora é uma norma de conduta negativa. Ou seja, veja, se a lei diz matar alguém, pena reclusão 6 a 20 anos, então se matar alguém é crime, né, se homicídio é crime, veja, a lei diz matar alguém, pena tal, eu não posso matar. Então é uma norma de conduta negativa. Isso significa que, no momento em que a norma penal incriminadora é elaborada, no momento em que ela entra em vigor, veja, o que você tem é que o Estado passa a ter o direito de punir qualquer um que venha a praticar a conduta punível. Ficou claro? Então, o direito de punir do Estado é o que nós chamamos de um direito de punir abstrato. Por quê? Porque ele não se direciona, ele não se dirige a ninguém em especial. No momento em que o Estado tem uma norma penal incriminadora elaborada, no momento em que surge um crime, no momento em que aquela conduta se caracteriza como tipo penal, como crime, o Estado tem o direito de punir, novamente, qualquer um que venha a praticar a conduta punível. Então, nós falamos o seguinte, que este é o direito abstrato de punir. E ele se dirige a quem? Ele se direciona a quem? A qualquer pessoa dentro dessa sociedade, né? E aí vem um problema. A cada direito se contrapõe um dever, sempre. Então, a cada direito se contrapõe um dever. Ao direito abstrato de punir, qual o dever contraposto? Então, se o Estado tem o direito abstrato de punir, tem o direito de punir qualquer um que venha praticar a conduta punível, veja, a contraposição a isso é o dever de não praticar aquela conduta. Então, o Estado tem o direito de punir, eu tenho o dever de não praticar aquela conduta. O Estado tem o direito de punir qualquer pessoa que mate alguém, eu não posso matar. Ficou claro? Então, o que você tem, na verdade, é que ao direito abstrato de punir, a contraposição é o dever de não praticar a conduta punível. No entanto, raciocina aqui comigo. Mesmo assim, alguém vai lá e pratica aquela infração. Ok? Aquela conduta é praticada de qualquer jeito. Por mais que o legislador tenha estabelecido que matar alguém é crime, ainda existe homicídio. Quando o crime é praticado, deixa eu te fazer uma pergunta. O direito do Estado, que antes era abstrato, ele agora se dirige a alguém em especial, a uma hipótese concreta. Então, o direito de punir do Estado, que antes era abstrato, no momento em que a conduta é praticada, ele se concretiza naquela hipótese. E o Estado, que até então tinha o direito abstrato de punir,
passa a ter o direito concreto de punir aquele que infringiu a norma. No entanto, veja, muito embora esse indivíduo possa até estar em estado de flagrância. Então, imagine, o indivíduo está em flagrante. E se ele estiver em flagrante, lógico, eu posso prender esse cara em flagrante? Posso. Posso levar ele para a delegacia, ser autuado em flagrante e tudo mais? Sim, pode. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele pode até ser preso em flagrante, mas eu posso pegar esse cara agora, na hora que ele praticou a conduta, e colocar ele dentro da carceragem para cumprir a pena? Não. E por que eu não posso fazer isso? Veja, por que o Estado não pode auto-executar a sanção? Se você tem um direito concreto, se o Estado tem o direito concreto de punir, não deveria poder auto-executar a sanção? Mas não pode. E aí eu te pergunto, por que eu não posso colocar esse cara agora para cumprir pena? E você vai me dar muitas respostas. Você vai me dizer o seguinte, olha, ele tem direito ao devido processo legal, ele é presumidamente inocente, ele tem direito à ampla defesa, contraditório, ele tem direito a um processo perante um juiz competente. Esse juiz tem que proferir uma decisão, né, analisando as provas livremente, tem que proferir uma decisão fundamentada, o processo é dotado de publicidade, etc. Reparem que todos aqueles princípios que eu mostrei ainda há pouco para você que nós vamos estudar, são o motivo pelo qual o Estado não pode auto-executar a sanção. Então, não adianta achar que o Estado pode pegar o cara e botar agora para cumprir a pena, porque não pode, porque todos aqueles princípios têm que ser respeitados. Só que eu não quero isso. Eu quero saber de você o seguinte, a cada direito se contrapõe um dever. Ao direito abstrato de punir, se contrapõe o dever de todos nós de não praticarmos a conduta punível. Agora, quando o direito de punir do Estado se concretiza, ou seja, quando o indivíduo infringe a norma, e o direito de punir do Estado agora é concreto, qual é o dever que a ele se contrapõe? Por que eu não posso auto-executar a sanção? E aí a resposta para isso é porque aquele indivíduo tem direito à liberdade. Ana, mas esse indivíduo tem direito à liberdade? Tem, mas você falou que a cada direito se contrapõe um dever. Sim. Mas você escreveu um direito aqui. É direito ou dever? Não, é um dever. Ana, como assim é um dever? Então, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O réu, ele pode até chegar na presença do juiz e falar assim, fui eu, fiz mesmo, quero pena máxima. Ele pode falar isso para o juiz? Poder, ele pode. E o juiz não vai dizer, mas vai pensar assim, foda-se, meu filho, não me interessa o que você está dizendo. Porque mesmo assim, todas as provas serão colhidas. Mesmo assim, veja só, eu vou tentar descobrir se foi ou não você. A sua confissão por si só não é suficiente. E ainda que depois da colheita de provas eu verifique que realmente é caso de condenar você, ainda assim quem vai decidir a pena sou eu. Ficou claro? Então, reparem que o direito à liberdade daquele indivíduo, e não é só o dele, o direito à liberdade dele, o meu, o seu, o de todos nós, é um direito do qual nós não podemos abrir mão. O direito à liberdade de cada um de nós é totalmente indisponível. Porque o direito à liberdade é um direito que nós chamamos de transindividual. O que significa isso? Ele transcende a figura do indivíduo. O direito à liberdade de cada um de nós é direito de todos nós. E, portanto, se é um direito transindividual, é um dever do Estado tutelar. Aqui mora o grande conflito do direito processual penal. O grande conflito que se estabelece no processo penal é o Estado tem o direito de punir, mas o mesmo Estado que tem o direito de punir tem o dever de resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Ficou claro? Por isso que a confissão por si só não é suficiente. Entende?
Então, o Estado tem que resguardar o direito à liberdade do réu, novamente, ainda que ele não queira. Esta frase vai nos acompanhar de hoje até a análise de recursos. O Estado vai resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Por isso existe, por exemplo, habeas corpus de ofício, tem tanto habeas corpus de ofício por aí, né? Porque é dever do Estado resguardar a liberdade de cada um de nós. O primeiro e mais importante direito é a vida. Mas o segundo grande direito é o direito à liberdade. E o Estado tem o dever de resguardá-la. Aí vem o problema, olha só, daqui começa a surgir uma série de questões importantes que eu preciso que você visualize, tá? A primeira delas é a seguinte, presta atenção, né? No processo civil, se eu perguntasse assim, função da Defensoria Pública, e aí você diria assim, tutela dos hipossuficientes, não é isso? Beleza. Então, o defensor público vai atuar, não é isso, na tutela dos interesses das pessoas que não têm condições de pagar os honorários advocatícios. Mas vamos pensar no processo penal? Vamos pensar no processo penal. Pensa assim, no processo penal, imagine que o réu seja trilhardário. Ana, como assim? É isso mesmo, olha só, porque milionário hoje em dia não quer dizer nada. Trilhardário, o réu tem muito dinheiro. E aí ele está sendo acusado criminalmente. E ele chega para o juiz e diz assim, não dou um centavo para nenhum advogado. O cara tem muito dinheiro. Gente, quem é que vai ter que patrocinar os interesses desse réu, rindo, sorrindo, contente? O defensor público. Não, mas a Defensoria Pública vai atuar nesse caso? Vai. Se o réu não constituir advogado, o que não é possível, porque o direito à liberdade é um direito indisponível, e o Estado tem que resguardar o direito à liberdade dele ainda que ele não queira, é ele ficar sem advogado. Sem advogado não pode, tem que ter advogado. Então, se ele não constituir um advogado, o defensor público vai atuar, o juiz vai nomear um defensor público ou um advogado dativo. Tá certo que no final desse processo, o juiz vai fixar honorários, mas fique tranquilo, porque não serão aqueles honorários que ele pagaria um advogado nesse caso, né? Serão honorários módicos, tabelados, etc. e tal. Ficou claro? Então, a gente precisa entender, veja, que o defensor público no processo penal está ali para resguardar a liberdade, porque é dever do Estado resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. A deficiência de um advogado não gera nulidade, mas a falta do advogado é nulidade absoluta, posição sumulada pelo STF. Lá na nossa área do aluno, você terá, né, uma relação das súmulas já separadas por assunto, ok? E uma delas é essa, que diz, olha só, a deficiência do advogado não gera nulidade, mas a falta é nulidade absoluta, certo? Então, tem que ter advogado, querendo ou não. Certo, gente? Mas aí, voltando para cá. Então, o Estado tem o direito de punir, o réu tem direito à liberdade, que é dever do Estado resguardar. Reparem que é um conflito de difícil solução. Como é que eu vou tentar solucionar esse conflito, gente? O que eu vou fazer para superar esse conflito? Porque o Estado tem direito de punir, o Estado tem interesse em punir, o Estado quer punir, mas o mesmo Estado que tem interesse e quer punir tem que resguardar o direito à liberdade do réu. Eu vou fazer isso, eu vou tentar superar este conflito através daquilo que a gente chama de devido processo legal. Então, o devido processo legal é o que vai viabilizar, é o que vai trazer aqui a possibilidade de solução desse conflito de interesses. E aí, vejam, o problema é que, às vezes, o processo corre todo certinho, todo regular, todo redondo, todo direitinho, e mesmo assim, todas as provas foram colhidas, todas as provas foram produzidas, e mesmo assim, ao final do processo, o juiz ainda possui dúvida sobre a decisão que ele deve proferir. Ele ainda não tem certeza se é caso de aplicar a punição ou se deve continuar resguardando a liberdade do réu, né?
Eu tenho aqui uma cachorrada que vocês não têm ideia, são tamanhos monstros, gigantes. E aí, gigante mesmo, viu? Da classe gigantes, tá? E aí, o que acontece? Chegou alguém lá fora, sabe como é, né? Então, o que você tem aqui? Você tem o seguinte, o juiz, ele, apesar do regular processo, apesar de todas as provas colhidas, ele ainda está na dúvida. Se isso acontece, gente, do juiz ainda, apesar de todo o regular processo, ele ainda tem dúvida sobre que decisão proferir, então, neste caso, o que você acha que deve prevalecer? Se é uma dúvida insuperável, deve prevalecer punição ou deve prevalecer liberdade? Deve prevalecer a liberdade. Dentro desse contexto, se enquadra o princípio que nós chamamos de princípio do indúbio pro réu. E o que é esse princípio do indúbio pro réu, gente? O indúbio pro réu é, na verdade, na dúvida, o réu deve ser absolvido. Durante a faculdade, você todo o tempo aprendeu essa máxima: antes absolver um culpado do que condenar um inocente. Isso é o indúbio pro réu. O indúbio pro réu, ele não é um princípio consagrado pela Constituição, embora ele seja um princípio que tenha relação íntima com a figura da presunção de inocência. Depois nós vamos falar sobre isso. E ele é consagrado dentro do Código de Processo Penal, no artigo 386, inciso de número 7. O que estabelece o artigo 386, inciso 7? Que, na sentença absolutória, o juiz deve explanar os motivos pelos quais está absolvendo o réu. E um dos motivos é a absolvição por insuficiência de provas, que é a figura do indúbio pro réu. Ana, mas o indúbio pro réu, tudo bem, na dúvida, o juiz deve absolver o réu. Sim, o indúbio pro réu é, na verdade, gente, uma regra de julgamento aplicável no momento da sentença. Preste atenção. Ele não é aplicado no momento do recebimento da denúncia, ele não é aplicado na pronúncia no júri. Não, o indúbio pro réu é aplicado no momento da sentença. É uma regra de julgamento. Antes absolver um culpado do que condenar um inocente. Na dúvida, o juiz absolve, porque liberdade deve prevalecer sobre punição. No entanto, embora a gente consiga visualizar isso com muita clareza, de que liberdade prevalece sobre punição, nem sempre a dúvida que o juiz estabelece é no momento da sentença. Eu posso ter inúmeros outros momentos de dúvida dentro do processo penal. E quais são esses outros muitos momentos de dúvida? Vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha um conflito de leis. Então, eu tenho duas normas conflitantes. Qual delas você acha que deve prevalecer? Vai prevalecer a mais benéfica. Se houver um empate de julgamento, então veja só, toda hora a gente vê aí no Supremo Tribunal Federal, no plenário, né, os 11 ministros votando. Mas vamos imaginar que o ministro com voto Minerva, né, se abstivesse de votar, fala assim, não, eu não vou votar. Então, e deu empate, 5-5. Se der empate, deve prevalecer o mais benéfico, entendeu? Então, na verdade, veja, essa prevalência da liberdade sobre a punição, que é a diretriz do processo penal, né? Isso e que se estabelece não apenas no momento da sentença. Isso pode surgir em várias outras oportunidades, em várias outras situações. A isso, nós damos o nome de favor-rei, ou até melhor, ou, né, favor-rei, ou favor-libertatis. O favor-rei ou favor-libertatis é exatamente o princípio que rege a nossa disciplina e motivo pelo qual todos os outros princípios existem. É como se o favor-rei, novamente, fosse um princípio gênero,
do qual derivam muitas espécies. Então, os demais princípios e garantias surgem em razão do favor rei ou favor libertatis. O mais engraçado é que você, a vida inteira, desde que você começou a estudar direito, você aprendeu sobre o favor rei ou favor libertatis. Seja porque você entrou na faculdade e ouviu essa frase antes de absolver um culpado do que condenar o inocente, seja em outros inúmeros momentos da sua faculdade, principalmente ao analisar direito penal. Só que não deram a isso, tudo que você aprendeu, o nome favor rei ou favor libertatis. E é isso que dificulta a nossa compreensão da matéria. Então, eu vou te falar uma série de coisas e você vai prestar atenção e vai raciocinar comigo aqui a respeito disso, certo? Então, tudo que eu vou falar agora são parte das muitas hipóteses em que o favor rei é consagrado, só que com outro nome, ok? Então, vamos lá, eu vou te mostrar agora, porque são os filhos do favor rei, né? Então, olha só, gente, vamos começar com o direito penal. E aí, dentro do direito penal, eu vou te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: alguém pode ser processado e punido por uma conduta que não está prevista na lei como crime? É possível isso? Não. Princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Gente, o princípio da reserva legal resguarda a punição, garante punição ou resguarda a liberdade? Gente, resguarda a liberdade, evita que o indivíduo seja punido por algo que não esteja previsto em lei como crime. Não é isso? Então, o princípio da reserva legal é uma consequência do favor rei ou favor libertatis. Lei penal retroage? Olha só, uma pergunta fácil. E aí a resposta que você vai me dar é só em benefício do réu. Exatamente, lei penal não retroage, salvo em benefício do réu, o princípio da anterioridade, né? Então, na verdade, reparem que em benefício do réu, ela pode retroagir, porque liberdade prevalece sobre punição. Num conflito entre duas normas penais, qual prevalece? A mais benéfica. Exemplo número 3, 4 agora. Alguém pode ser processado e punido 2 vezes pelo mesmo crime? Não, ne bis in idem, né? Então, reparem que dentro do próprio direito penal, todo o tempo você aprendeu o favor rei, só que com outros nomes. Entenderam? Agora, vamos passar para o processo penal, que é o que nos interessa, tá? E aí, vamos lá, vamos começar com essa hipótese aqui. Imaginem que um determinado réu tenha praticado um crime junto com o seu colega. A e B praticaram o crime juntos, ok? A e B agiram em unidade de desígnios, é uma hipótese de coautoria. A e B contribuíram igualmente para a prática daquela conduta delituosa, agiram da mesma forma, etc. E A e B foram denunciados, A e B foram processados, A e B foram condenados. No nosso exemplo, não existem peculiaridades, né, critérios individuais, pessoais, que diferenciem A e B. A e B contribuíram igualmente para a conduta, nenhum dos dois é menor de 21 anos, nenhum dos dois é maior de 70, né? Então, nenhum dos dois tem antecedentes, porque, de repente, se um tem antecedentes e o outro não tem, um tem menos de 21 e o outro não tem, pode ser que alguma coisa nesse processo seja diferente para um deles. Mas não, no nosso exemplo, os critérios são somente objetivos, não existem critérios pessoais que diferenciem A e B. E A e B contribuíram igualmente para a prática daquela infração. A e B foram condenados e A recorreu da decisão, mas B não recorreu. B pensou assim, não, olha só, deixa esse barco assim mesmo, eu cumpro essa pena aí, paciência. B não recorreu da decisão, só A recorreu. Numa situação como essa, em que somente A recorre, gente, vamos imaginar que o tribunal, analisando o recurso de A, entenda que é caso de melhorar a situação de A. Ok? Então, o tribunal olhou para o caso de A e entendeu, não, é caso de melhorar a situação de A. Ou até mesmo, talvez, absolver A. E lembre-se, não existe critério pessoal que diferencie A e B, eles estão em igualdade de condições. Só que só A recorreu. No processo civil, você aprende assim, o direito não acolhe os que dormem.
Então, peraí, só vai se beneficiar do recurso quem recorreu. Peraí, em tese seria isso. Quem não correu atrás, paciência, né? No processo penal não é assim, porque o Estado vai resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Então, se A recorre da decisão e o tribunal, analisando o recurso interposto por A, verifica por um critério objetivo que é caso de melhorar a situação de A, gente, a decisão benéfica em favor de A se estenderá a B. Isso é uma regra dentro de recursos, né? Repare, estou trabalhando princípios, estou falando para você lá da frente de recurso, porque a matéria é uma só. O processo penal tem que ser entendido como algo cíclico. As coisas não estão dissociadas umas das outras, elas têm uma relação. E é essa liga que os princípios vão fazer por você. Ficou claro? Porque você tem uma tendência a aprender assim, inquérito, pá, competência, pá, prisão, pá, e tal. E aí você não correlaciona os temas. Na nossa prova vai ser tudo correlacionado, filho. Não vai ser uma coisa só, não. Pode até ter uma questãozinha ou outra, só aquilo, mas, em regra, se você entende esse conjunto, se você entende essa liga entre os temas, você tirou exemplarmente todas as questões de prova de letra, né? Então, o que eu preciso que você veja aqui é que o artigo 580 do CPP, que é eu vou passar um pouquinho do nosso tempo, viu? A extensibilidade das decisões objetivamente, vou abreviar aqui o objetivamente, benéficas, nada mais é do que uma consequência do favor rei ou favor libertatis. Ficou claro, gente? Entendido? Então, a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas, o artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, foi o nosso primeiro exemplo. Mas, Ana, e se fosse o contrário? A e B foram absolvidos. E o Ministério Público recorreu somente em face de A. Se o tribunal achar que assiste razão ao MP e quiser piorar a situação de A, vai estender para B? Para piorar, não. Para melhorar, sempre. Ficou claro? Tranquilo? E aí basta você lembrar, a lei penal retroage só em benefício do réu, né? Porque sem benefício do réu pode tudo. Contra, depende. Ok? Agora vamos para outro exemplo, certo? Outro exemplo. Então, extensibilidade das decisões benéficas é um primeiro exemplo. Segundo grande exemplo, questão que tem uma altíssima probabilidade nas nossas provas, que é a figura da proibição da reformatio impégios. Você já parou para pensar que a proibição da reformatio impégios nada mais é que uma consequência óbvia do princípio da ampla defesa? Porque ninguém pode ser prejudicado por se defender. E o recurso da defesa é exercício do direito de defesa, né? Da mesma forma, a proibição da reformatio impégios é uma consequência do favor rei ou favor libertatis, né? Então, preste atenção aqui. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Eu tenho aqui um réu. Veja, eu tenho uma sentença condenatória. Ok? Uma sentença condenatória. E essa sentença condenatória é uma sentença da qual, preste atenção, o MP recorreu. Como assim, Ana, o MP recorreu? Recorreu querendo o aumento da pena, ok? Gente, se só o MP recorre, tudo bem, a situação pode piorar? Pode. E se o MP recorre junto com a defesa? Então, no nosso exemplo, recorreram a defesa e a acusação, ok? Então, recorreram tanto a defesa quanto a acusação. Nesse caso, em que recorreram tanto defesa quanto acusação, qual é a consequência dessa situação? A consequência é a seguinte, veja, o tribunal, ele poderá veja, hipótese número 1,
O tribunal pode negar provimento a ambos os recursos e manter a situação do réu, manter a sentença proferida? Sim, pode. O tribunal pode dar provimento ao recurso da acusação e piorar a situação do réu? Pode. O tribunal pode negar provimento ao recurso da acusação e dar provimento ao recurso da defesa e melhorar a situação do réu e talvez até absolvê-lo? Sim, pode. Então, reparem que quando recorrem acusação e defesa, pode acontecer de tudo. Ficou claro? Então, com acusação e defesa, pode acontecer tudo. Ficou claro? Mas e se acontecesse o seguinte? Eu tenho, então, hipótese número 1. Hipótese número 2. Eu tenho uma sentença condenatória. Ok? E essa sentença condenatória chega e é uma sentença condenatória da qual só a defesa recorreu. Gente, se só a defesa recorre, veja, o tribunal poderá negar provimento ao recurso e manter a situação do réu, poderá dar provimento ao recurso da defesa e melhorar a situação do réu. Agora, piorar jamais será possível, porque, novamente, o réu não pode ser prejudicado por se defender. Então, isso aqui é o que a gente chama de proibição da reformatio in pejus. Ou seja, está proibida a reforma para pior. Ou também chamado ne reformatio in pejus, non reformatio in pejus, ok? Então, tecnicamente, o que você tem é a proibição da reformatio in pejus quando somente a defesa recorre da decisão. É o artigo 617 do CPP. O réu não poderá ser prejudicado pelo seu próprio recurso. Ok? Entendido? Estou olhando ali se está transmitindo direitinho. Aqui para mim está tudo ok. Espero que sim, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem é o réu não pode ser prejudicado pelo seu próprio recurso. Mas agora, gente, vamos prestar atenção e vamos pensar numa outra hipótese, hipótese de número 3. Imaginem que o réu tenha sido condenado, então eu tenho uma sentença condenatória. E nessa... Opa! O que aconteceu agora? Ixi! Aqui agora aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sei o que foi. Peraí. Foi isso mesmo. Vamos lá. Voltou? Então, eu tenho uma sentença condenatória, certo? E dessa sentença condenatória, agora no meu exemplo, só o MP recorreu. Ou seja, eu tenho recurso exclusivo da acusação. No momento em que eu tenho um recurso exclusivo da acusação, quais são as coisas que podem acontecer? Nesse caso, o tribunal poderá piorar a situação do réu, manter a sentença como ela estava, negando o provimento ao recurso, ou, atenção, gente, o tribunal pode melhorar a situação do réu. Ana, como assim o tribunal pode melhorar a situação do réu? Sim, isso aqui é o que a gente chama de reformatio in melius. Então, reparem, o MP ele recorreu buscando o aumento da pena. Apesar do MP ter recorrido buscando o aumento da pena, certo?
O tribunal, analisando o recurso exclusivo do MP, verificou que era caso de melhorar a situação do réu. E o Estado vai resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Então, numa situação como essa, veja, o tribunal pode perfeitamente dar provimento ao recurso do MP e fazer o que o MP não queria que fosse feito. Então, é um tiro pela culatra, é um gol contra. Isso é a figura da reformatio in melius. Então, o que você tem aqui, na proibição da reformatio in pejus, na possibilidade da reformatio in melius, é, na verdade, uma consequência do favor rei ou favor libertatis e do próprio exercício da ampla defesa, no caso da proibição da reformatio in pejus. E dali para frente, gente, nós temos inúmeras outras hipóteses. Você quer ver só? São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Mas se a prova ilícita for a favor do réu, ela vai poder ser utilizada, né? Hipótese número 2, olha só, outra hipótese, um monte, já falei um monte, mas de qualquer forma. Vamos lá, revisão criminal. Só cabe revisão criminal a favor do réu. Então, o réu foi condenado, beleza, e surgiu prova da sua inocência, então o réu ou os seus sucessores, caso o réu já tenha morrido. Como assim, Ana? Para a revisão criminal, basta que tenha ocorrido uma sentença condenatória trânsita em julgado e que surja prova nova, ou que surja prova de que a condenação se deu de forma injusta, com documentos falsos, testemunhos falsos, etc. Numa situação como essa, surgiu prova da inocência do réu ou da necessidade de melhoria da situação do réu. Após trânsito em julgado da sentença condenatória, esteja o réu cumprindo pena ou mesmo após já ter cumprido a pena, será possível revisão criminal, proposta pelo próprio réu, e revisão criminal independe de advogado, viu? Ou pelos seus sucessores. Se o réu morreu, gente, na 5ª geração de descendentes, o tataraneto do cara pode ir lá e promover uma revisão criminal para tirar o nome do réu do rol dos culpados e limpar o nome da família. Então, a revisão criminal, ela é possível em favor do réu. Então, o réu foi condenado, surgiu prova nova, revisão criminal. Ah, mas Ana, olha para cá. E se o réu tivesse sido absolvido? Absolvido está, absolvido ficará. Não cabe revisão criminal pró societate. Não cabe revisão criminal contra o réu. Revisão criminal só a favor do réu, que é uma consagração maior do favor rei do que essa, que não tem limite temporal, uma ação que não prescreve, que não preclui, veja só, que não decai. A qualquer tempo, 200 anos depois, 300 anos depois, vai ser possível promover a tal da revisão criminal. Ficou claro? Entendido? Outro exemplo, nulidades absolutas. Nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão. Beleza, o réu foi condenado, tem uma nulidade absoluta, eu posso impetrar um habeas corpus e o tribunal pode reconhecer de ofício, conceder um habeas corpus de ofício para reconhecer essa nulidade. Beleza. Mas e se o réu tivesse sido absolvido? Lembra que não é que não cabe revisão criminal contra o réu? Então, existe no processo penal um limite para o reconhecimento de uma nulidade absoluta. O trânsito em julgado da sentença absolutória. Ok? Entendido, gente? E por aí vai, são inúmeros os exemplos que nós vamos utilizar a cada aula, toda vez que eu voltar. De vez em quando eu vou falar, ó, favor rei, gente, olha, favor rei, gente, e tudo mais. Só que agora eu queria que você prestasse atenção nessa questão. Só que nós não vamos corrigir essa questão agora. Eu quero que você olhe essa questão e mais duas, tá? 2 ou 3 que eu vou disponibilizar aqui. Então, eu vou mandar para você essas questões, você vai receber essas questões no seu e-mail, tá? Então, reparem, ou então eu vou colocar depois na área do aluno. Mas a questão, ela diz assim, A foi denunciado por furto. Durante o processo, surgiu prova de que empregou violência na subtração da res. Contudo, o Ministério Público nada fez. O juiz também não, e condenou A por furto. Apelaram a acusação e defesa. O tribunal deverá. E aí, qual será a resposta, gente? Manter a condenação por furto, pois, afinal, A subtraiu coisa alheia? Absolver A, que não poderá ser processado novamente pelo mesmo fato? Ou condenar A por roubo? Essa questão, gente, é uma questão emblemática para te mostrar como é que o favor rei vai te auxiliar na hora da prova. Essa é uma questão sobre mutatio libelli. Tem nada a ver com o nosso tema aqui hoje.
Mas os candidatos todos erraram essa questão porque deixaram o emocional vencer. Na hora da prova, eu quero que você pense assim: eu sou o réu, sei o que fiz, sei que mereço ser punido, desde que meus direitos sejam garantidos. Se você aprender a fazer isso, você vai passar a acertar 60% de qualquer questão de prova no processo penal. Estou garantindo, ok? Mas eu quero que você, para quinta-feira, para a próxima aula, tente fazer essa questão. Essa e as outras duas que a acompanham, ok? Eu vou colocar na área do aluno ou, né, para quem está assistindo aqui no YouTube, veja, eu vou enviar para você essa questão por e-mail, tá bom? Beijinho! Vamos que vamos, galera!